voltar de novo aqui para explicar para vocês mais uma pedrinha da nossa língua. Mas nós vamos pulverizar essa pedrinha, tá ok? O problema hoje é afim junto ou afim separado. Como escrever? Os dois estão corretos. Logicamente, dentro do contexto para eles, né? Tem um contexto que pede o afim junto, um contexto que pede o afim separado. E nós vamos aprender hoje quando usar um ou outro. Então vamos lá. O afim junto, ele é um adjetivo. Só falando isso, você já sabe o que? O adjetivo modifica o substantivo e ele concorda com o substantivo. Ou seja, se eu falo menina, tem que ser bonita. Se eu falo menino, tem que ser bonito. Se eu falo os meninos, bonitos. Plural, singular, masculino, feminino. Tá ok? Então, como adjetivo, o afim vai ter só plural e singular. Plural e singular, para vocês prestarem atenção, tá? Porque o outro não vai modificar, o outro é invariável, nós chegamos lá. Então, como adjetivo, ele significa semelhante, similar. Um exemplo, as lojas estão com promoções afim. Olha, promoções é um substantivo, né? Uma coisa que acontece, um fato. E afins, olha, eu pluralizei o afim junto. Afins é NS, plural de afim. E significa semelhante, similar. As lojas estão com promoções similares, né? A promoção similar, promoções similares. Então, afim é a promoção afim e a promoções afins, junto. Outro exemplo. O mandarim, o que é mandarim? É a língua oficial da China. O mandarim não é afim com a língua portuguesa. Ou seja, aqui o adjetivo que significa semelhante ou similar, né? O mandarim não é similar à língua portuguesa. Não é semelhante à língua portuguesa. Por quê? O espanhol, por exemplo, é afim. E aqui, olha, afim singular, porque eu estou me referindo a uma língua. Se fosse várias línguas, eu tinha que colocar são afins. Por exemplo, o espanhol, o castelhano, o francês são afins à língua portuguesa. Que eu estava me referindo a duas línguas. Entenderam mesmo? Então aqui a gente sabe usar, aprendeu a usar o afim como adjetivo, ou seja, ele vai concordar com o que ele está modificando. E junto, e separado. Então, sabemos já quando eu uso o afim junto, quando ele é um adjetivo, né? E, portanto, sendo adjetivo, ele vai variar, vai concordar com o substantivo que ele está modificando. E agora o afim separado? Fácil. Vamos ver. É uma locução prepositiva, portanto, invariável. Ela não vai ter plural, não vai ter feminino, masculino, lógico, feminino e masculino não tem mesmo. Mas ela não vai ter plural nem singular, ela vai ser afim como locução prepositiva. Locução significa mais de uma palavra. Aqui nós temos duas, né? Então, se fosse locução verbal, tinha sido, tinha havido, tinha comido, coisa assim. Duas palavras, mais de uma, e fazendo uma função gramatical, né? Uma classe gramatical, é uma locução. No caso, prepositiva. Então, vamos ver o significado dela. O que ela significa? O afim separado significa propósito de ou
esse propósito de, ou estar interessado em. O segundo sinônimo do afim separado, eu vou explicar o seguinte para vocês. Eu uso coloquialmente, mas ele não é uma norma culta. É aquele famoso, eu tô afim dele, eu estou afim de namorá-lo, coisa assim. É estar interessada em. Nesse sentido, não é muito bom usar dentro de uma dissertação, porque é considerado mais coloquial. Se bem que a língua é uma coisa viva, ela tem palavras que morreram, tem palavras que estão nascendo. Há uns 20 anos, ou um pouquinho mais atrás, olha, eu falei uma coisa errada. Há 20 anos eu dei uma parada, depois falei atrás, né? O a já significa que é atrás, já é passado. Então, há 20 anos, ponto. Eu continuo a frase, mas não tenho que falar que é atrás. Já tá dito. Aí é a mesma coisa se eu falar há 20 anos atrás, é a mesma coisa que eu querer dizer eu subi para cima, desci para baixo. Não pode, né? Eu como eu dei a parada, eu reforcei o atrás. Mas não se pode usar numa escrita. Na oralidade é comum você fazer isso. Você interrompe o pensamento, dá uma pausa, aí você retoma para 20 anos atrás. Eu podia fazer as duas formas, né? Há 20 anos, eu vou dizer agora o que acontecia. Há 20 anos ninguém conhecia, ou um pouco mais, ninguém conhecia o deletar. Hoje é comuníssimo, né? Você fala assim, eu deletei você da minha vida. E todo mundo entendeu. Passei a mensagem. É uma palavra que até entrou na vernáculo, já está na nossa língua, é da nossa língua deletar. Embora tenha vindo lá com os computadores, né? Mas e muitas outras palavras novas que a gente tem. E o interessante é o seguinte, todos os verbos novos, porque uma palavra puxa o verbo, né? Então, delete veio deletar. Todas as novas palavras, o verbo na primeira conjugação, ar. Interessante isso, você não consegue inventar uma nova palavra que termine em outros, em er, ir, or, né? O or, no caso, era da antiguidade, era poer. Por isso que ele faz a conjugação em segunda conjugação. Por quê? Ele antigamente era o por, era poer, então ele joga para a segunda. Mas o que eu estava dizendo da língua, ela tem palavras que morreram também. O desuso, né? Quem que sabe hoje o que é urinol? Antigamente era o casalzinho novo que casava, era uma peça indispensável na casa. O urinol, que punha embaixo da cama para urinar de noite, quando se acordasse à noite, né? Então, a língua é viva, ela é feita pelos falantes, né? Então, no caso de você, esse afim aqui, que não é muito norma culta, ainda acaba sendo, porque quem manda na língua é o falante. Os gramáticos apenas observam os movimentos, né, da língua e retratam pra gente. Então, vamos lá. Então, esse afim separado, o que nós falamos? É uma locução prepositiva. Significa a propósito de. Faço voluntariado a fim de saber viver. Faço voluntariado com o propósito de saber viver. Ou eu como carne a fim de me fortalecer, a fim de ficar forte. Percebe? É com a intenção de, né? Não é... aqui eu dei um exemplo do afim junto, estou falando aqui. Afim separado, ele vai estar significando o propósito. O meu propósito de fazer isso é tal. Aí eu uso afim separado, ok? Júlio está afim de Paula. Esse afim está interessado em, como eu falei, não é muito norma culta, ok?
procure não usar na redação, então, na dissertação. Vamos a outra pedrinha da nossa língua. A outra pedrinha é a seguinte: quando usar só, sós ou a sós. Vejamos. Se forem adjetivos, eu vou ter que flexionar. Por quê? O adjetivo concorda em número e grau com o substantivo que ele modifica. Então, é o caso que eu já citei. Meninas bonitas, por quê? Plural e feminino. Então, o adjetivo sempre vai concordar com o que ele está modificando. E se uma dessas palavras for advérbio, elas podem ser uma coisa ou outra, depende do contexto da frase. Se ela for um advérbio, eles não flexionam. Advérbio que é? É a palavra que modifica o verbo. Comi muito, comi pouco, comi vagarosamente. Todas essas palavrinhas estão modificando o verbo e não flexionam. É o caso famoso de muita gente boa falar menas, nas. Não existe, porque o advérbio não flexiona. Então, menos comida. Ô, Ana, mas comida é feminino, tem que ser menas. Não, menos não existe. O menos, ele não flexiona. Eu posso falar, eu quero menos comida, eu quero menos alunos, nunca menos. Menos não existe, ok? Isso é um erro que dói o ouvido da gente, né? Aprende a sentir essa dorzinha que você nunca mais fala. Então vamos lá. Os advérbios não flexionam. Diga, como é que eu vou saber, Ana, quando é adjetivo e advérbio? Veja bem, substitua por sozinho, você vai ter um adjetivo. Se só couber somente, ele vai ser um advérbio. É uma boa dica essa, olha, uma dica. Sozinho vai ser adjetivo e somente será um advérbio. Então, se ele significar somente, ele não vai flexionar. Se ele significar sozinho, vai ter pluralizado, certo? Vamos lá. Aqui nós temos um exemplo com as 3 palavrinhas que nós vamos saber daqui para frente usar. Então vamos ver. Só quero ficar só. Vamos fazer aquela troca do apenas e somente, vai ser advérbio. Sozinho vai ser adjetivo. Só quero, apenas quero, somente quero. Então esse só vai ser sempre, não importa se o verbo, se o sujeito aqui é eu, né? Em português a gente tem o sujeito desinicial, ou seja, aquele oculto que a gente aprendeu, o sujeito oculto, pode ser chamado de desinicial também. Por quê? Pela desinência do verbo, eu sei qual é o sujeito. Quero, sempre eu, né? Eu quero, eu, o eu, no caso. Primeira pessoa singular. Somente quero ficar só. Eu só. Certinho essa frase, né? Eu quero ficar sozinho. Nunca sozinhos. Eu quero ficar sós, né? Só queremos ficar a sós. Esse só, nós já vimos a mesma função, não é? Ele é somente, apenas. Então, somente queremos ficar, mas aqui é nós, né? O sujeito desinicial ou oculto vai ser nós. Nós queremos ficar a sós. Nós queremos ficar a só? Não. A sós. Então, só quando é sozinho, pode trocar por sozinho, ele sempre vai combinar com o sujeito da oração, né? Eu sozinho, na verdade, ele vai ser
um predicativo no caso, né? Mas tudo bem. O que é importante é você saber usar. Trocou para sozinho? Muito bem. Você nunca vai poder falar sozinho queremos ficar a sós. Não tem sentido. O mesmo sozinho quero ficar só. Também não, é somente, no caso, se trocar sozinho não dá. Então, sabendo como trocar, você vai saber se flexiona ou não. Tudo bem? Mais uma pedrinha pulverizada. E a gente volta. Eu acho que a próxima vez a gente vai se encontrar naquela conversa sobre como vencer o Enem. Tá? Como vencer no Enem. E vestibulares e concursos. Então, eu espero ter ajudado, dado um empurrãozinho hoje. Até a próxima vez, então.